Deus, em Gênesis 24, no versículo 67, diz: Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Como eu disse, o tema dessa palavra de hoje é família, propósito divino, né? Lembrando que o propósito divino para a família, Deus criou a família como uma instituição sagrada, com propósitos específicos, né? A família é um ambiente onde aprendemos a amar, a receber cuidado e a desenvolver relacionamentos íntimos. Ela é o lugar onde somos formados, ensinados e capacitados para enfrentar as adversidades da vida. E eu acredito que o propósito maior de nós vivermos como família, seja ela nossa família afetiva, sanguínea, nossa família espiritual, é amar e servir. Nós temos isso no nosso coração, aprendemos isso com os irmãos, aprendemos isso com a palavra de Deus, e nós procuramos todos os dias, né, amar e servir, porque nós queremos seguir o exemplo maior, que é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, né? E nós vimos aqui nesse texto, irmãos, nós vamos tirar como exemplo aqui Isaque e Rebeca, né? Nós, hoje na Escola Bíblica Dominical, de manhã, nós estudamos o capítulo 24, que fala no texto em que Deus, ele proveu. Por que Deus proveu, né? Abraão teve no seu coração o desejo de escolher uma esposa para o seu filho, Isaque, mas o desejo do coração de Abraão foi provido por Deus, né? Abraão envia o seu servo Eliezer até a casa de seus parentes na Mesopotâmia, para que lá ele pudesse encontrar uma esposa para Isaque. Mas quem proveu todas as coisas durante toda a viagem e que trouxe sucesso para esse intento foi Deus. E a gente aprende isso, da importância da orientação divina nas nossas vidas, né? Tanto Abraão tinha convicção de fé, de que tudo iria bem, que Deus seria nesse propósito que envia o seu servo, mas também a gente observa no texto da palavra de Deus que Eliezer, que o servo, ele ora a Deus, ele busca a direção de Deus para que Deus pudesse mostrar, para que Deus pudesse apresentar a ele aquela que seria a esposa, a Rebeca, que seria a esposa de Isaque. Então nós vamos aprender aqui algumas lições desse texto da palavra de Deus, né? A importância da oração divina é o primeiro ponto que eu destaco aqui. E no texto da palavra de Deus, no capítulo 24, no verso 12, nós vamos ver a palavra Eliezer orando a Deus, apresentando a Deus o desejo, a vontade de que ele fosse bem sucedido na missão que foi designada a ele. E eu destaquei aqui os primeiros versículos da oração de Eliezer, e ele diz assim: e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. E nós vamos olhar no texto da palavra de Deus, que então ele é bem sucedido no seu intento, no seu propósito, e ele volta para a sua terra como esposa para Isaque, né? Volta com a Rebeca, a esposa de Isaque. É interessante que o homem, ele observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos já acabado de beber, ele tomou um pendente de ouro e entregou, então, aquele ciclo, aquelas pulseiras, aqueles pesos de ouro para Rebeca, né? E perguntou: de quem és filha? E peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar que eu fique e a comitiva? Então ela responde: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor. E aí ele agradece a Deus pela resposta da sua oração, né? E ele diz assim: bendito seja o Senhor,
Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E neste primeiro ponto, a gente vai enfatizar a importância da orientação divina em nossas vidas e famílias, né? Na história de Isaac, nós vemos como se confiou plenamente em Deus para encontrar a esposa dele. Nós vimos aqui, Isaac, ele está lá, ele está ansioso, está com seu coração cheio de lamento pela morte da mãe. Ele está, muitas vezes, até desolado de repente, como muitos de nós, né? Ficamos muitas vezes diante das circunstâncias da vida, mas havia um intercessor, havia alguém que estava ali buscando satisfazer, buscando trazer a resposta, buscando trazer a bênção sobre a vida dele. O servo foi orientado pelo Senhor e, seguindo essa orientação, conduziu Rebeca até Isaac. Isso nos ensina que, quando buscamos a orientação de Deus em nossas decisões familiares, nós permitimos que Ele trabalhe de forma extraordinária em nossas vidas. E a pergunta é, nós temos orado a Deus de fato? Nós temos de fato apresentado aquilo que realmente importa nas nossas vidas, aquilo que realmente tem nos afligido, aquilo que realmente é o nosso anseio do nosso coração? Ou muitas vezes, diante das circunstâncias que são impostas a nós, diante dos desafios da vida, as nossas orações têm sido negligenciadas e nós temos apenas apresentado diante de Deus aquelas orações genéricas, né? De abençoar, de curar, de acompanhar, de guardar, de livrar, mas nós não temos de fato apresentado a Deus o propósito específico do nosso coração. Nós vimos aqui, pelo exemplo da oração do servo, que ele é específico na sua oração. Ele coloca detalhes na sua oração. E Deus responde em detalhes a sua oração. Mas eu também sei que nós já tivemos respostas específicas de Deus em nossas orações. E nós já tivemos motivos para nos prostrarmos diante de Deus e adorarmos a Deus pelas respostas que Ele tem dado, pelas respostas que Ele traz sobre nós. Nós sabemos quão grande e quão misericordioso, quão amoroso é o Deus que nós servimos. É interessante que nós estamos falando de família e nós sabemos que nós somos parte de uma família maior, uma família espiritual. Nós temos a nossa família terrena, nossa família sanguínea, nós temos a nossa família cristã, que são os nossos irmãos na fé, mas nós, acima de tudo isso, nós somos parte de uma família espiritual, que é uma família eterna, uma família porque nós somos filhos de Deus, cordeiros das promessas em Cristo Jesus. E nós sabemos que nós temos um pai que se importa conosco, assim como Abraão se importou com Isaac, antes de morrer na sua velhice, proveu a sua esposa, proveu aquela que daria à luz os seus descendentes, para que os propósitos divinos se cumprissem através da sua descendência. Neste ponto que nós vimos aqui, a orientação divina é fundamental. Em Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confiar no Senhor de todo o nosso entendimento. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Quando tudo parece confuso, quando tudo parece complicado, se a nossa confiança de fato está em Deus, nós com certeza teremos as respostas, com certeza teremos as soluções, com certeza nós não teremos motivos para lamento, para murmúrio, ao contrário, motivos para adorarmos. As lições práticas que nós podemos aprender, que nós devemos buscar a orientação de Deus em todas as decisões que envolvem a nossa família, como a escolha de um cônjuge, a educação de filhos, os desafios do cotidiano, uma profissão, um emprego. Nós podemos e devemos, né? Nós devemos cultivar uma vida de oração e intimidade com Deus para discernir sua vontade em nossas vidas familiares. É tanta coisa que vem no dia a dia, né? Tantos afazeres, tanta gente para dar atenção, tantos problemas. E onde está o tempo de intimidade com Deus? Onde está o tempo de intimidade com Deus? E nós temos que estar dispostos a seguir as instruções de Deus, mesmo quando elas parecerem diferentes do que esperávamos. E muitas vezes é assim. Muitas vezes nós apresentamos a Deus, mas a resposta de Deus não é aquela que nós esperamos. Nós apresentamos a Deus os nossos anseios,
a nossa aflição, e a resposta parece que Deus não quer nos responder, que Deus está demorando para nos responder, ou que Deus não nos ouviu. Mas muitas vezes Deus já está nos respondendo, está nos mostrando a direção, está nos mostrando a sua vontade, porque a vontade de Deus, ela tem que ser soberana sobre todas as coisas. O segundo ponto é a construção de um relacionamento sólido, né? Gênesis 24, dos 62 ao 66, nós temos aqui a importância de construir um relacionamento sólido em nossas famílias, né? O texto da palavra mostra que Isaac vinha do caminho de Belar-Roi, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor? Respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Construíram um relacionamento sólido. Isaac e Rebeca não se conheciam, não tinham se visto ainda. Eles investiram tempo, paciência, compromisso um com o outro. Eles se comunicaram, compartilharam suas histórias e confiaram um no outro. A gente vai ver no decorrer da história, né, nos próximos capítulos, que o relacionamento foi se desenvolvendo, que havia uma relação de cumplicidade. Muitas vezes erraram juntos. Muitas vezes Rebeca foi cúmplice das fraquezas, dos erros de Isaac, mas eles caminharam juntos. Não concordavam em muitas coisas, tinham as suas predileções. Por exemplo, Rebeca preferia mais o Jacó, Isaac preferia mais o Esaú, que eram seus filhos, que tiveram depois, mas eles caminharam juntos. Eles tiveram paciência e compromisso um com o outro. Isso nos ensina que a construção de um relacionamento sólido requer dedicação e a disposição de superar os desafios juntos. Nós temos que estar dispostos, seja nos relacionamentos familiares, da nossa casa, mas também aqui na casa do Senhor. Nós não pensamos iguais, nós temos as nossas opiniões, mas nós temos que ter o comprometimento, a paciência, para que juntos a gente possa viver em confiança, viver uma mutualidade sadia, né? E construir um relacionamento sólido dentro da casa do Senhor, né? Efésios 4, versículos 2 e 3 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Muitas vezes a gente esquece um pouquinho da palavra, né? E a gente acaba sendo um pouco áspero, um pouco ríspido, muitas vezes até na nossa casa. Os problemas acabam trazendo algum tipo de situação que a gente perde um pouquinho a paciência, né? Mas a gente olha para a pessoa que está do nosso lado, para a nossa esposa ou para o nosso esposo, né, irmãs? E aí a gente entende que é um presente de Deus para a nossa vida, não é? É um presente de Deus. Foi quem trouxe, né? Foi Deus quem foi lá, que enviou para nós um presente de Deus. Assim como a Rebeca foi um presente de Deus enviado para Isaac, a nossa esposa, o nosso esposo é um presente de Deus. Nós cremos nisso, né? E nós podemos então entender que o tratamento tem que ser aquele que a Bíblia ensina, né? Humildade, doçura, paciência, suportar muitas vezes algumas situações, né? Fazer todo o esforço para vivermos em paz. As lições práticas para o cristão hoje, né? Nós devemos cultivar uma comunicação aberta e amorosa em nossas famílias, ouvindo atentamente uns aos outros, expressando nossos sentimentos com amor e respeito. A gente ouve muito, né? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, né? Então a gente deve ouvir mais do que falar, mas muitas vezes a gente fala mais do que ouve, né? A gente muitas vezes não tem paciência, não tem a condição de ouvir mais do que falar. Muitas vezes a gente peca nisso, acaba cometendo erros, mas a Bíblia nos ensina que a gente tem que ser paciente, tem que ser dócil, suportar em amor, viver de fato o que a palavra tem nos ensinado, né? Então por isso nós devemos ser pacientes e compreensivos, reconhecendo que em cada membro da família tem suas próprias fraquezas e desafios, né? E aqui nós não estamos falando só do cônjuge, nós estamos falando dos filhos também, né? Dos pais muitas vezes, e isso tem que estar em nós. A gente precisa entender que é o Espírito Santo que tem que nos guiar a cada dia pela sua palavra que está no nosso coração,
para que a gente possa, de fato, expressar o amor de Cristo em todo momento. Nós devemos estar dispostos a trabalhar juntos, apoiando-nos mutuamente e enfrentando os desafios como uma equipe unida. Como uma equipe unida. É tão bom quando está tudo bem, né? Quando está tudo bem, está todo mundo alegre, está todo mundo feliz, né? Mas quando surge um problema, parece que desestabiliza, né? Parece que o carro sai do trilho, né? A gente precisa ter nesse momento, mais do que nunca, a certeza de que Deus está no controle de tudo, que nós não estamos só em nenhum momento, que Deus tem cuidado de nós. Terceiro ponto, versículo 67, o encontro de Rebeca e Isaac. É o propósito da complementaridade, né? Nós nos complementamos uns aos outros, né? Exploraremos o propósito da complementaridade em nossas famílias. Isaac e Rebeca se complementavam de maneira harmoniosa. A gente vai ver isso no texto da palavra de Deus. Isaac era tranquilo e meditativo. Ele era tranquilo e meditativo. Nós devemos ter um exemplo de Isaac, meditar. Nas horas difíceis, vamos meditar. Deu aquele momento de pressão que a gente precisa contar até 10, vamos meditar. Pega a Bíblia, vamos sentar lá, falar com Deus, orar, pedir a direção do Espírito Santo. E enquanto que Rebeca era ativa e dirigente. Rebeca era ativa. A gente vai ver Rebeca tomando as atitudes, cuidando das coisas, né? Com filhos, né? Então ela era ativa e dirigente, né? E juntos eles formaram uma união que fortaleceu para enfrentar os desafios da vida. Isso nos ensina que a complementaridade entre os membros da família é um plano divino que nos capacita a cumprir o propósito de Deus. Se eu pedisse para você pensar numa qualidade do seu esposo ou da sua esposa nesse momento, eu tenho certeza que você já tem na memória uma qualidade. É ou não é? Tem na memória uma qualidade. Então nós temos qualidades e essas qualidades se complementam para que a gente possa ter uma família unida, harmoniosa, que possa cumprir os propósitos de Deus. Gênesis 2:18, a Bíblia diz: disse o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. As nossas esposas são nossas auxiliadoras, os nossos esposos, os seus esposos são os seus auxiliadores, né? Fiz vocês entenderem agora, né? E isso é importante, porque a gente precisa estar o tempo todo alegre e feliz, né? Nosso coração precisa estar assim, né? Não aflito e constrangido por coisas, né? A gente precisa reconhecer e valorizar as diferenças entre os membros da nossa família, sabendo que cada um tem habilidades e dons únicos, né? Apreciamos e aproveitamos a complementaridade entre marido e esposa, pais e filhos, trabalhando juntos em harmonia para cumprir os propósitos de Deus para a nossa família. E essa é a nossa intenção, né? Cumprir os propósitos de Deus para as nossas famílias. Que nós estejamos dispostos a apoiar e encorajar uns aos outros, reconhecendo que juntos somos mais fortes e capazes de superar os desafios da vida. Nós temos aqui como conclusão que nós devemos refletir na história de Isaac e Rebeca, que nós somos lembrados do propósito divino para as nossas famílias, que nós devemos sempre, como propósito principal, amar e servir. Quando nós temos isso na ponta da nossa consciência, que nós amamos e servimos, não só os de fora, mas principalmente os da nossa casa, já é um passo para que tudo possa caminhar de acordo com a vontade de Deus, né? Nós devemos buscar sempre a orientação de Deus em todas as decisões. Nós devemos construir relacionamentos sólidos e valorizar a complementaridade entre os membros da família. Que possamos aplicar essas lições em nossa vida diária, permitindo que o propósito divino se cumpra em nossas vidas. Que o Espírito Santo nos capacite a sermos famílias que refletem o amor e a graça de Deus, impactando o mundo ao nosso redor. Nós devemos lembrar que o propósito divino para a família é uma responsabilidade sagrada. Nós somos chamados a amar, cuidar e nutrir nossos relacionamentos familiares em obediência à vontade de Deus. Ao fazer isso, estaremos construindo uma fundação sólida para as nossas famílias e permitindo que o propósito divino se cumpra em nossas vidas. Que a graça de Deus nos capacite a viver de acordo com o seu propósito divino para a família. Que o Espírito Santo nos capacite e fortaleça nessa jornada para que nossas famílias sejam um reflexo de amor e de graça de Deus. Porque, irmãos, primeiro passo, a nossa casa. Qual é a nossa prioridade hoje? Nós temos muitas coisas na vida. Nossa família, nosso ministério, nós temos o nosso trabalho, nós temos os afazeres do dia a dia, nós temos nossos amigos. Mas se nós queremos ser reflexo para o mundo daquilo que
nós somos em Cristo, começa na nossa casa, começa no nosso lar. Se nós não somos cúmplices, se nós não somos companheiros, se nós não aplicamos os princípios bíblicos, se nós não recebemos a orientação de Deus, se nós não oramos, se nós não nos dispomos de fato a aplicar em nossa casa aquilo que nós temos aprendido no culto, na leitura da palavra, na escola bíblica, se nós não estamos dispostos a viver em obediência, nós também não vamos entender ou visualizar as providências de Deus sobre as nossas vidas. Nós não vamos entender isso. E é preciso então que nós, como família cristã, nós possamos viver o propósito divino de Deus, amar e servir, glorificar a Deus em todo o tempo. Nós precisamos ser de fato, como o lema da nossa igreja, ser um sinal visível do reino de Deus, em todo o tempo, em todo lugar. Não é fácil, nós somos desafiados o tempo todo, nós somos expostos o tempo todo, e o tempo todo nós podemos recorrer a Deus, o tempo todo. Nós vimos aqui um homem que ele sai numa jornada em busca de alguém que ele não conhecia, que ele não sabia, mas que ele tinha no seu coração a convicção de que ele não estava só naquela caminhada. Ele tinha a convicção que o sucesso daquela jornada não dependia dele, dependia unicamente da disposição de seguir adiante. E nós temos que ter essa disposição de seguir adiante, diante dos desafios que nós somos expostos todos os dias com os nossos filhos, na vida profissional, na vida pessoal, nos nossos relacionamentos fora de casa, dentro de casa, na igreja. Nós somos expostos, nós precisamos entender que quando nós caminhamos na certeza de que Deus está conosco nos acompanhando, na certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração e que nós estamos sendo claros com Deus daquilo que nós pretendemos, nós obteremos as respostas, nós entenderemos e viveremos o propósito de Deus pelas nossas vidas. Família é um propósito, é um projeto de Deus, é um projeto divino, eterno, porque eu creio que todos nós que estamos aqui, conforme Efésios 2,19 nos diz, né? Que nós somos membros da família celestial, né? Efésios 2,19, a palavra de Deus diz bem assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos a habitação de Deus, nós somos estrangeiros nessa terra, mas nós somos concidadãos dos santos e nós somos da família de Deus. Há uma esperança no nosso coração, que a gente vai enfrentar todos os desafios dessa vida, nós vamos passar por todas as adversidades aqui nessa terra, mas como peregrinos. Nós estamos peregrinando como o servo peregrinou no deserto em busca da Rebeca, né? Estamos peregrinando nesta vida na certeza de que logo, logo nós estaremos num lugar onde nós poderemos viver de fato na completude da vontade de Deus e da perfeição de todas as coisas, onde o amor, a paz, a alegria vai ser sempre perene em nossas vidas, onde os problemas já foram superados, as circunstâncias foram superadas, os medos já ficaram para trás, o lamento ficou para trás, o pranto ficou para trás. Nós podemos confiar que há um propósito para cada um de nós. Como família, Deus nos levantou para sermos de fato testemunhas ao mundo, para amarmos e servirmos. Como igreja, Deus nos levantou para amarmos e servirmos, para sermos um sinal visível a todas as pessoas em todos os lugares, para testemunharmos. E como membros da família celestial, a nossa esperança está de que logo nós estaremos juntos, num lugar de alegria, de paz e de amor. Essa é a nossa esperança. Então que nós possamos aprender cada vez mais com aquilo que a Bíblia expõe para nós, cada vez mais com os exemplos da palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento, em todo momento, fazendo com que as nossas vidas glorifiquem a Deus e que as pessoas possam ver que de fato Deus quer nós servirmos, responde às orações e tem um propósito para cada um de nós. Deus nos abençoe.
Em nome de Jesus, amém?